Olá, boa tarde. Estamos aqui para a nossa primeira live pré-congresso. Hoje com a nutricionista brasileira Natália Petri. Eu vou só aqui adicioná-la. Oi, Olá, olá, tudo bem? tudo? E por aí? Tudo certo também. Obrigada pelo convite. Estou a ouvir um bocadinho mal. Não sei se será daí, será meu. Deixa eu ver se é o meu fone. É. Eu acho que esse fone tá com algum problema. Ok, está um bocadinho melhor. Então, Beleza. vou só esperar a ver se entra mais alguém. Temos 5 pessoas, ver se chega mais alguém. Oh, acho que é isso. Se calhar vamos começando. Se mais alguém se juntar, vai apanhando a nossa conversa. Então, antes de mais, eu gostava de agradecer o convite que nós lhe fizemos para estar aqui presente nesta live e também para participar do nosso evento como palestrante. Nós pensamos fazer estas lives porque, como o congresso é em Portugal e no Brasil já são muito bem conhecidos os palestrantes brasileiros e em Portugal os portugueses, mas damos a conhecer através das lives quem são os nossos convidados e um bocadinho do percurso. Peço desculpa. E eu gostava de começar por perguntar quem é a nutricionista Natália Petri. Bom, obrigada pelo convite, Marta. Um prazer estar aqui com você hoje e também, né, palestrando no evento. Um evento que está super legal, a programação. Obrigada. E bem, bom, eu sou nutricionista, sou formada na Universidade Federal de Santa Catarina, então eu sou mais do sul do Brasil, né? Minha família toda mora lá, mas hoje eu moro mais próximo a São Paulo, em São José dos Campos. E, bem, meu percurso na nutrição, até mesmo dentro dessa área mais do comportamento alimentar, ele veio muito a partir de uma vivência prévia minha com a comida. Então, quando eu comecei a cursar a graduação de nutrição, foi uma época também que eu comecei a viver um transtorno alimentar. Primeiro começando a fazer dietas, restringindo uma coisa ali, outra coisa ali, e aí eu comecei a ter episódios de compulsão alimentar, que é uma disfunção do comportamento alimentar, né, onde a gente começa a ter esses episódios de comer de uma maneira muito, muito, muito exagerada, com uma sensação de muita perda de controle. E eu vivi mais ou menos uns 5, 6 anos da minha vida tentando me encontrar na alimentação, tentando ter uma alimentação saudável, tentando controlar o meu peso, tentando ser um exemplo, né, de nutricionista. Eu era estudante de nutrição e não conseguia. Eu não conseguia ter um equilíbrio alimentar, era horas restringindo, horas exagerando, não conseguia controlar também o peso, né? Tinha essa ideia de controle do peso, mas estava sempre em efeito sanfona. Então, foram anos assim que eu sofri bastante com a comida e, ironicamente, que eu estava cursando nutrição, tentando encontrar uma resposta para isso. E acho que um divisor de águas foi quando, no final da graduação, a gente foi começar a aprender a prescrever cardápio. E aí eu fiquei muito animada, porque eu pensei que eu poderia conseguir prescrever um cardápio para mim mesma, e seria um cardápio flexível, eu poderia colocar as coisas que eu gosto, e ficaria mais tranquila aí na parte da alimentação. Mas, né, para minha grande decepção, eu não consegui seguir os meus próprios cardápios. Então eu fazia cardápios super flexíveis, com coisas que eu gostava, e mesmo assim eu acabava tendo vários episódios de compulsão alimentar. E aí eu fiquei muito frustrada, pensei inclusive em desistir da nutrição, mas faltava tão pouquinho, já estava no penúltimo ano, que eu resolvi continuar.
E aí, nessa época, eu comecei a estudar sobre transtorno alimentar, porque eu achei que eu poderia me interessar mais. Eu não sabia exatamente que eu vivia transtorno alimentar, porque eu não sabia direito o que que era transtorno alimentar. Né? A gente não vê muito na graduação, pelo menos da época não via. Hoje eu sei que ainda é muito pouco também. Mas eu comecei a estudar, comecei a ler sobre isso, comecei a achar interessante e comecei a ver um futuro para mim na nutrição. Né? Já que eu não ia conseguir trabalhar dentro da área clínica, que é o que eu achava que eu queria, né? Prescrevendo cardápio para as pessoas, né? Ajudando no emagrecimento, já que era algo que eu não conseguia fazer nem comigo, então eu vou trabalhar com transtorno alimentar. E aí eu comecei a estudar sobre isso, e foi quando eu conheci essa ideia do comportamento alimentar, que até então não tinha visto muito, né? Nem mesmo na graduação não se falava muito assim do comportamento alimentar. O foco sempre era mais no nutriente, né? No controle, no balanço lá dos nutrientes no cardápio. E aí, então, quando eu conheci, principalmente a linha que eu atuo hoje, que é a alimentação intuitiva, inclusive é a que eu vou palestrar, né? Para mim foi uma luz no fim do túnel. Porque eu comecei a ler sobre aquilo, né? Sobre o comer muito além do nutriente, como comer é também social, é prazer, sobre respeito à fome, à saciedade, sobre a gente não precisar ficar se proibindo, mas aprender a viver em paz com a comida, sobre comer com prazer, com atenção. E aí eu comecei a ler sobre aquilo tudo, e aquilo começou a ser realmente uma luz para mim, que eu comecei a aplicar na minha própria vida. Nessa época, eu já estava, né, por estar estudando sobre transtorno alimentar, comecei a perceber que eu tinha um problema, pessoas ao redor começaram a perceber também, então eu já estava fazendo tratamento com terapia, com psiquiatra, num grupo que tinha no hospital universitário, e aí eu comecei a aplicar em mim os aprendizados que eu estava tendo sobre alimentação intuitiva. E essa foi uma época, assim, que eu estava sofrendo muito, eu estava tendo episódios muito grandes de compulsão, assim, a ponto de comer coisas já não tão comestíveis, assim, comida gelada, né, açúcar, o que tivesse, assim, cheguei a roubar a comida dos meus colegas de apartamento, então eu estava sofrendo muito. E então, quando eu conheci a alimentação intuitiva, eu realmente pensei, não, vou tentar isso, vamos ver se dá certo. E aí, junto com todo o tratamento que eu fazia, comecei pouco a pouco a fazer as pazes com os alimentos, a parar de me restringir tanto, porque eu vivia tentando fazer dietas malucas. Esses dias eu contei até na minha rede social que uma época eu fiz uma dieta da ração humana, que a gente trocava as refeições. Eu trocava as refeições por um pozinho, que era tipo uma ração de cachorro, assim mesmo, horrível. Então eu vivia tentando fazer essas coisas, achando que ia ser mais saudável, ia conseguir emagrecer. E foi então que eu encontrei, né, essa abordagem, comecei a estudar sobre isso. E aí me formei, já estava melhor, mais tranquila com a comida, mais, né, em recuperação. E então seguindo o meu percurso de estudar sobre isso. Então toda a minha carreira na nutrição já foi dentro da área do comportamento alimentar. Eu fiz pós em psicologia, nutrição e transtorno alimentar. Recentemente terminei a certificação oficial no Intuitive Eating, né, pelas próprias autoras criadoras. E venho, então, estudando, trabalhando com isso. Né, por 6 anos fui professora e criadora, né, do IAS, o Instituto de Alimentação Consciente e Intuitiva, onde eu conheci a Marta, dava aula sobre essa abordagem. E hoje trabalho, então, com atendimento a pessoas que sofrem assim como eu sofria, né? Com transtorno alimentar, com compulsão alimentar, focando nesse olhar de uma alimentação não restritiva, uma alimentação saudável integralmente, não só nutricionalmente. E acho que é isso. Ok. Eu esqueci-me de contar um bocadinho de como é que nós tínhamos chegado à Natália também, não é? Porque eu conheci a Natália durante a pandemia, precisamente através de um evento online, de um congresso organizado pelo IASI, o ASI, que me inscrevi e comecei também a acompanhar um pouquinho mais do percurso das pessoas que vi palestrar e com quem me identifiquei. E acabei por chegar ao IASI e depois frequentei o curso da capacitação do método ASI e então conheci a Natália e esqueci-me de explicar essa parte de como é que nós nos cruzamos, não é?
Pronto. E efetivamente achei sempre que era uma das pessoas que nós gostaríamos, depois apresentei às minhas colegas da organização e sempre foi uma das pessoas que nós pusemos na lista. Não, nós temos de convidar esta pessoa para falar, se organizarmos algum evento próximo, esta tem de ser uma das pessoas que nós vamos ter a falar, porque realmente é uma abordagem diferente daquilo que nós costumamos ver e que efetivamente nós também aqui em Portugal, tal como aí, nós não ouvimos falar muito durante o curso em comportamento alimentar, ainda é uma abordagem que não, nem muita gente foca e principalmente em congressos, eventos, workshops, não é muito abordado. Começa agora a surgir mais pessoas interessadas, mas ainda não há muita coisa. E só para dar assim um gostinho a quem nos está a ver, o que é que nós podemos esperar deste tema da alimentação intuitiva na infância? Bom, né, a ideia da minha palestra de trabalhar a infância é bem no sentido da prevenção, porque na verdade, quando a gente estuda alimentação intuitiva, a gente entende que a gente nasce até certo ponto sabendo comer, no sentido assim de que o bebê tem percepção de fome e saciedade. Obviamente ele não sabe dar nome a isso, né? Ele simplesmente sente o desconforto da fome ou o conforto da saciedade. E a gente vai, então, no decorrer do nosso crescimento, né, passando ali pelo aleitamento, introdução alimentar, as experiências da infância, a gente vai aprendendo a se relacionar com a comida. E a gente pode aprender a se relacionar de uma maneira muito, vamos dizer assim, mais negativa, né? Então, muito baseada em proibições, em alimento bom, alimento ruim. Muitas vezes, né, a criança é muito forçada a comer, então ela se desconecta com a sociedade. Ou o contrário, né? Ela é muito privada de comer. Às vezes uma criança que é mais gordinha e já, isso acontece muito, já é colocada em dieta, né? Desde cedo. E, na verdade, eu comecei a me interessar pelo tema da infância, não foi nem por causa da minha filha, né, que tem 3 anos. Foi muito antes disso, mas para entender a vida adulta, porque eu fui percebendo com as minhas pacientes, que a maioria é mulher, que a grande maioria delas começou a ter uma relação ruim com a comida já na infância, né, ou adolescência. Não era de agora. Pouquíssimas começaram a ter uma relação ruim com a comida na vida adulta. A maioria vem de lá, por já estar fazendo dietas, já desde criança achar que é gorda, achar que o seu corpo é errado, é inadequado. Então, na palestra, a gente vai trabalhar muito essa ideia de como a gente pode prevenir que as nossas crianças virem adultos com relacionamentos ruins com a comida, né? Como que a gente pode incentivar que elas cresçam conectadas com a fome e saciedade? Como a gente pode falar da alimentação sem termos negativos ou né, de classificação em bom e ruim? Como que a gente pode incentivar que elas tenham uma imagem corporal melhor, para que possam, então, ser adultos mais conectados com o seu corpo, mais tranquilos em relação à sua alimentação, sabendo comer de uma maneira nutritiva, mas também socialmente respeitosa, né, prazerosa. Então, a ideia da palestra é discorrer um pouquinho assim sobre essa infância. Como que a gente aprende a comer, como que a criança aprende a se relacionar com a comida e como a gente pode, então, trabalhar para que ela vire uma adulta que tenha uma boa relação com a comida. Porque a gente fala muito na infância só da importância, né, de comer nutricionalmente bem, né, de incentivar as crianças a comerem frutas, legumes. A gente fala muito em termos de nutrientes hoje, quando a gente pensa em alimentação infantil. O que é importante que a criança aprenda a comer. Mas a gente precisa ir um pouco além, né? Porque as crianças, elas vão viver num mundo, assim como nós, que tem doce, que tem biscoito, que vai estar presente em festinha, que vai estar presente em diversos ambientes, né? Que ela frequenta. Então, a gente precisa ajudar com que elas aprendam a se relacionar melhor com a comida, assim, a virarem adultos que se relacionem melhor com a comida, né? Que hoje em dia é algo cada vez mais raro. As pessoas estão vivendo muitas questões com o corpo, com a comida, sofrendo muito com dietas. E a gente já pode atuar na infância, então,
para prevenir que isso aconteça. Sim, a pressão para o corpo perfeito é cada vez maior para a alimentação e a pressão começa logo nos próprios nutricionistas, que somos, como dizias, aquela imagem do nutricionista que tem que ter a alimentação ideal e uma imagem específica e começa logo aí a pressão que é feita. E nas crianças nós vemos isso realmente desde pequeninos, que nós temos muita tendência para impor ou comer determinadas quantidades, ou porque tem um peso mais baixo, tem de comer mais porque tem de ter um peso mais alto, ou porque tem um peso mais alto, tem de comer menos, não pode comer isto, não pode comer aquilo. E nós vemos muito esse tipo de pressões, esse tipo de classificação como bom e mau desde muito cedo. Portanto, é um tema cada vez é mais importante. E com a pandemia também notamos estas alterações de comportamento alimentar nos adultos e nas próprias crianças também. Estas alterações agravadas um bocadinho pela pandemia, pelo confinamento, por todas estas situações. Eu não sei se alguém tem alguma questão que gostasse de fazer, mas talvez se alguém dispenso. Ninguém fez nenhuma questão. Eu mais uma vez agradeço a presença, Natália. Gostei muito deste bocadinho. Gosto sempre muito de te ouvir e de falar contigo. Eu ia só lembrar quem está presente de que nós tínhamos prometido um sorteio, íamos sortear É verdade. um acesso essencial ao nosso evento. Eu vou só relembrar as pessoas das condições do nosso sorteio, portanto, teriam de fazer like na página, de seguir a página do Nuclico, fazer um like no post que nós pusemos a anunciar esta live, partilhar, comentar nesse post com marcar 3 amigos e partilhar a nossa live para chegar a mais pessoas. Aproveito para lembrar que vai estar disponível depois para poderem ver, se quiserem. E vou fazer agora então o sorteio entre as pessoas que fizeram esta parte dos comentários. Agora vamos ver se posso fazer aqui. E então a pessoa sorteada foi a Graci, estudante de nutrição. Eu não sei se ela está presente na live. Acho que não. Que graça, não. Não era requisito, portanto, nós não pusemos isso como regra. Eu acho que ela não está, mas de qualquer forma vai ganhar um acesso essencial para o nosso evento. Depois entramos em contacto com ela. E também prometemos algumas surpresas para quem estivesse presente e, portanto, para quem está presente, vamos pedir para entrarem em contacto connosco por mensagem. Vamos pedir para entrarem connosco em mensagem privada. Eu já estou aqui a ver quem está e quem não está e vamos ter, para quem ainda não estiver, quem está inscrito vai ficar um bocadinho prejudicado nesta surpresa, mas nós tentamos arranjar de alguma forma uma compensação, digamos, mas vamos oferecer um desconto na inscrição de 15% para quem está ao vivo agora connosco. Eu já tomei nota de todas as pessoas que estão neste momento ao vivo e vamos entrar em contacto com elas para lhes oferecer um cupom de 15% de desconto no acesso à escolha que quiserem. Nós temos 3 modalidades, o acesso essencial, prata e premium, todos com vantagens diferentes e preços diferentes. E, portanto, depois é só escolherem aquele que querem ou usarem o cupom e obterão o desconto. Se por acaso já estiverem inscritos, a não ser que estejam inscritos com o acesso premium, que aí não conseguimos, teremos de arranjar uma alternativa a este presente, mas se estiverem inscritos com um dos outros acessos, este desconto aplica-se à migração. É possível migrar para o acesso a seguir aplicando este mesmo desconto e, portanto, para além de descontarmos o que já pagaram, podemos transformar com 15% de desconto sobre a diferença. Mas qualquer dúvida, entrem em contacto connosco através do nosso WhatsApp, Instagram ou Facebook
ou até mesmo pelo e-mail no clico@gmail.com e nós esclarecemos. Pronto, Natália, muito obrigada pela presença, muito obrigada por teres aceito o convite. Estamos ansiosas por ouvir a tua palestra no nosso evento, que acho que vai ser extremamente enriquecedor mais uma vez. Agradecer a todos Que que bacana. estiveram presentes nesta nossa live e vou-lhes lembrar que temos mais lives para mais diretos com os nossos palestrantes. E durante esta semana e as próximas semanas vão ficando atentos às nossas redes sociais, que elas vão ser divulgadas com algum tempo, e façam-nos companhia sempre que puderem. Caso não possam, elas ficam guardadas para depois poderem ver. E inscrevam-se no nosso congresso. Teremos um enorme gosto em contar convosco. Muito Que bacana. Natália. Obrigada, viu, Marta? Um beijinho. Tá muito bacana, viu, gente, a programação. Já vi lá, já tô acompanhando. Dei uma olhadinha, porque vai valer bastante a pena. Nós assim esperamos, e pelo menos foi para isso que trabalhamos, e esperamos que gostem. Muito obrigada mais uma vez, Natália. Um beijinho. Um beijo. Adeus. Tchau. Adeus a todos. Boa tarde.